O que acontece? Esse termo amor próprio ele tem um abismo de confusão dentro dele, né? E a gente usa o termo amor, por exemplo, para designar ações que são contraditórias à própria bondade que a gente está tentando propor. A pessoa ela vai lá e diz que traiu o seu cônjuge ou a sua cônjuge e diz que faz isso por amor. Ou então um pai ou uma mãe agride com frequência seu filho e também diz que faz isso por amor, né? Porque mais à frente a polícia pode bater ou assim por diante. Então, daí a gente já tira que tem algumas coisas um pouco estranhas quando a gente fala de amor. É um amor que é totalmente relativo à ignorância que a pessoa expressa diante da realidade ao redor dela. Aí o pior é que ela, justamente pela ignorância, ela acha que está abalando, né? Ela acha que está fazendo o máximo, né? Então, seria bom que a gente procurasse entender qual é o pano de fundo da nossa cultura, né? Mas sem tentar cair naquela coisa radical de apontar dedos, né? Ah, a cultura é assim por causa de fulano, ciclano. Não. É a gente entender mais ou menos assim, como se fosse um antropólogo, tá? Tentando entender como que aquela cultura se configura, ou melhor, como se fosse um estrangeiro. Imagina que vocês são espanhóis chegando aqui no Brasil e vocês estão tentando entender como que o Brasil funciona, por exemplo, como que a cultura brasileira se estabelece, como que a gente vai reforçando padrões habituais e também como que o ambiente daquela pessoa ajuda ela a ela chegar até a pisada que ela tem até agora, né? É como se a gente estivesse fazendo uma investigação profunda sobre esses três itens, tá? A cultura, os padrões habituais que a gente incentiva. Por exemplo, a gente quer falar de amor o tempo todo, mas o tempo todo a gente se incentiva a ser competitivo, né? Então, dentro da competição não tem como ter amor, porque é contraditório, né? Mas aí a gente começa a operar, a ver também o seguinte, ó, em relação até mesmo ao que a pessoa está dizendo, ela pode estar dizendo que aquilo é o amor dela, né? Aquela é a forma dela expressar amor, mas ela está simplesmente operando no piloto automático. Ela, quando surgem emoções dentro dela, de modo consciente ou não, surgem emoções dentro dela e como é que ela reage? Ou ela reprime, ou ela ignora o que está sentindo, buscando uma nova coisa. Vamos lá, surgiu um desconforto emocional, né? O que é que a gente faz? Ou a gente tenta reprimir aquilo, não, eu sei o que eu estou fazendo. Ou a gente diz assim, tá, mas deixa eu ver, como é que tá aquela nova série da Netflix mesmo? Aí a pessoa, né? Será que vai sair uma nova temporada do The Office? E aí ela vai transmigrando de um lado para o outro sem olhar a raiz da questão, né? Então, antes da gente voltar para esse tema do amor próprio em si, seria interessante a gente olhar que é como se o tempo todo essa busca por esse amor, né, essa busca por esse amor dentro desse abismo onde a ignorância prevalece, ela na verdade é um tipo de fuga, né? Ela é um escape que a gente está tendo da realidade que se apresenta ao nosso redor e a gente prefere se isolar dentro da nossa bolinha, né? Dentro da nossa bolha ali, naquela zona de conforto, né? E essa zona de conforto é baseada em quê? Coisas que eu gosto, coisas que eu desejo evitar, na verdade? Então, nós nos sentimos tão também pressionados, né? Com as demandas, sejam demandas profissionais, demandas emocionais, que a gente não tem tempo ou nem interesse de olhar, ou até pior, a gente também desconhece que é possível olhar para os sentimentos, olhar para as emoções de outra forma, justamente porque a gente está demandado profissional, emocionalmente, né? E a gente fica com essa questão de falta de tempo para olhar para dentro, né? Então, a ideia não é a ideia desse encontro não é entrar numa análise profunda sobre o que é o amor próprio, mas a gente entender que, por exemplo, se a gente está muito ocupado com essas coisas e principalmente se a gente está muito ocupado sobre o que a gente acredita ser o amor ou formas de amar, a gente não tem como aguçar a nossa consciência diante do reconhecimento mais profundo dessas emoções que surgem em nós. E no final a gente tem a cara de pau de dizer isso é amor, né? Então, por exemplo, a gente precisa falar de um amor que ele não seja próprio e também nem impróprio, que ele não seja falacioso, né? Ou seja, que não seja um amor que caia o tempo todo dentro das nossas projeções e das nossas carências.
Isso é importante de falar antes de chegar a falar de amor próprio, né? Por quê? Porque o que acontece? Geralmente, quando a gente vai falar de amor, o amor que a gente está tentando mostrar aqui, que a gente está conversando a respeito, o amor que a gente está conversando a respeito aqui, ele é indissociável da inteligência e da compaixão. Logo, essa inteligência amorosa, ela tem compaixão dentro. Então, ela está acima da nossa inteligênciazinha usual, que é a inteligência do vampiro, né? Onde o outro é um amor. Desde que, ou apenas se, somente se, né? Ou seja, toda vez que a gente tem um amor condicional, esse amor condicional ele vai estar fadado ao fracasso, no mínimo, por causa da impermanência, né? Então, a gente está estabelecendo condições e busca de resultados que, no mínimo, a impermanência vai bater em cima daquilo, né? Ou seja, esse amor que a gente está propondo em cima de resultados, ele tem campos minados. Qual é o campo minado? O campo minado é assim: se você fizer aquilo que eu quero, eu vou lhe recompensar. Se você não fizer o que eu quero, eu vou lhe punir. Bom, isso é ditadura, né, eu acho. Uma espécie de ditadura. Bom, enfim. Então, é isso, né? Ou seja, o amor que a gente tanto fala, que a gente banalizou essa palavra, né? Ele nada mais é do que um jogo, onde a pessoa está jogando o seguinte: se você fizer o que eu quero, você vai ter uma recompensa. A recompensa geralmente é a própria pessoa, né? Ou se você não fizer o que eu quero, você vai ser punido, né? Então isso é uma espécie de barganha, né, pessoal? Todo o amor que tem como alicerce o meu bem-querer é segredo, é sagrado, está pavimentado, ele está fadado ao mesmo resultado de sempre. Qual é o resultado de sempre? Quando a gente quer um amor baseado em meu bem-querer. Porque é tão bem-querer que, bom, gente, se a gente olhar para dentro, a gente é um poço de contradição. Como é que eu vou querer que a outra pessoa ofereça amor para mim, por exemplo? Então, o que é que a gente olha? A gente olha que o quê? Todo esse amor que é baseado em amor e ressentimento, ele gera ele cai num ciclo, né? Que é, ou tu vai gerar mais ressentimento e da próxima vez, ou tu gera ressentimento e tu quer evitar ter contato com outras pessoas. Por exemplo, um exemplo mais trágico e até cômico é, por exemplo, é saber que a gente tá dentro de uma relação e dentro dessa relação pode acontecer coisas, como, por exemplo, a própria relação entrar em colapso, ou a pessoa se apaixonar por outra pessoa, ou a pessoa levar um chifre, e assim por diante. Ou seja, ela está dentro de uma relação onde ela está tão configurada no meu amor que ela esquece de olhar com profundidade coisas que podem acontecer ali dentro, como alguém esquecer a toalha em cima da cama, como alguém esquecer de tampar o creme dental, alguém esquecer de lavar a louça. E aí, o que é que tu faz? Ora, é o meu amor. Como é o teu amor, quando o outro fizer algumas coisinhas que não está no contrato invisível, né? Será decapitado, né? Então, esse amor é um amor estranho, porque parece um amor de um ceifador, né? Ele está com a foice assim do lado, só esperando assim. Então, o que acontece? Quando alguma coisa sai estranha, alguma coisa sai do eixo, né? Nesse amor que a gente está procurando, aí a gente já diz o quê? Basta. Chega de amor. Eu não quero mais me relacionar com ninguém. Mas de agora em diante, eu vou me devotar a cuidar do mundo, a cuidar dos outros. Peraí, tem algo de muito estranho nisso, né? Porque, bom, se você não é capaz nem de olhar para uma pessoa individual e cuidar dela, amar ela, como é que tu vai cuidar né? Então tem algo de estranho nisso, pessoal. Então a gente está alimentando mais um processo do samsara, né? Esse ciclo incessante de sofrimento, com base na ignorância, né? Então o que a gente quer apontar aqui é a ignorância, tá? Porque uma vez que a gente aponta a ignorância, a gente tem como andar com lucidez, com sabedoria. Então, toda vez que a gente se move a partir de uma sensação de fracasso, a partir de uma sensação de decepção, e a gente se descreve a partir disso, isso, na verdade, é uma retroalimentação desses processos mentais, dos venenos mentais que dão origem à experiência de samsara, tá?
Ou seja, também a gente costuma camuflar o amor com determinadas ciladas, né? Não era amor, não era... Ou seja, algumas pessoas seguem um pouco inocentes, apaixonadas e crentes que vão viver uma história de amor. Mas essa história de amor, na verdade, ela está baseada em chantagem emocional. E essa chantagem emocional é assim, cláusula 1 do contrato, abre aspas. Se você não me dá o que eu desejo, eu não vou retribuir o que você deseja. Cláusula 2 do contrato. Se você não me satisfaz, eu não tenho como lhe satisfazer. Cláusula 3 do contrato. Se você não me deixar bem e feliz o tempo todo, do jeito que eu quero ainda mais, eu não vou te fazer feliz como você deseja. Bom, aí o roteiro, né, o contrato vai seguir e a pessoa vai sentir algum nível, ela pode se sentir usada ou pode estar se sentindo soberba porque está usando o outro, né? Ou seja, na verdade, isso não é amor porra nenhuma, né? Isso é uma relação utilitária. Como é uma relação utilitária, isso vai gerar um karma negativo, por sua vez também vai ter impermanência e não tem como dar, não tem como brotar um amor verdadeiro a partir de uma relação utilitária. Porque cada um dos dois lados vai ficar pesando quem merece mais, né? Então, em geral, é isso que as pessoas buscam quando falam de amor, de modo consciente ou inconsciente, né? É como se elas quisessem um delivery, para toda vez que elas se sentissem, elas se sentem vazias, né? Que elas se sentem deslocadas da realidade, aí elas vão lá e buscam aquilo que elas gostam numa relação e aquilo que elas desejam evitar numa relação. Tanto é que é assim que começa qualquer relação, né? Ah, você gosta de quê? Ah, eu gosto do Iron Maiden, eu gosto do Metallica. Ah, eu não gosto disso. Eu gosto de Exalta Samba, eu gosto de Martinho da Vila e assim por diante. Ah, então não tem como dar match. Ah, peraí, pô, que coisa menor, né? Então, o que acontece? Também pode acontecer de que a gente pode se decepcionar tanto, mas tanto, que a gente não tem mais esperança de que nenhum amor vai acontecer na nossa frente. A gente canta Fera Ferida, né? Com a voz de Maria Bethânia. E a gente se sente fera ferida do corpo, na alma e no coração. Então, o que acontece? A pessoa está tão ferida, pessoal, tão ferida, que ela cria uma espécie de blindagem ao redor. Aí ela começa a ter justificativas filosóficas, psicológicas e holológicas, né? Astrológicas, surfistas e istas e por aí vai. Mas, na verdade, o que é que ela está? Ela está ferida e ela não quer tocar nesse assunto de amor de forma nenhuma. O que é que vai acontecer? Pode ser que apareça um ser amoroso, né? Essa coisa de generalizar, essa coisa de as pessoas, a sociedade, não sei o quê. Não, peraí, pô, tem milhares de pessoas, quer dizer que não vai, pode aparecer, não é? Um ser amoroso. Mas não é um ser amoroso que é um príncipe encantado ou uma princesa encantada. Na verdade, é simplesmente uma pessoa que oferece a atenção dela pra gente. E ela oferece a atenção dela de modo tão gentil e amoroso que ela talvez não precise nem expressar que aquilo é amor. O que acontece? A gente não vai aceitar que esse tipo de amor possa ser possível. Porque o padrão habitual negativo de olhar o amor como uma espécie de barganha, ele se instalou tanto que agora é como se fosse é como se fosse natural, como se a gente fosse abrir a geladeira para tirar uma garrafa de água e beber, né? Então é como se fosse assim, o natural, quando vamos falar de amor, ou a gente usar um padrão nocivo de controle para descrever o amor, ou a gente vai usar uma ferida que está aberta para se descrever a partir do amor. Pode ver, pega as músicas, né? Pega os sonetos e por aí vai. A maioria é alguma decepção amorosa que a pessoa não conseguiu lidar e ela está ressentida e fez uma música com aquilo, né? Então, o pior mesmo é quando a gente começa a dizer para nós mesmos que nós somos esse padrão negativo, esse amor reprimido, esse amor que está ferido, né? Ou seja, a gente começa a se descrever a partir de ressentimento, culpa, raiva, amargor. E isso pode acontecer, né? Por influências sociais, pode. Por influências culturais e por experiências pessoais. Aí a pessoa vai internalizando aquilo. O ponto principal que a gente quer aqui não é ficar buscando culpados fora.
O ponto principal que a gente quer aqui é dizer o quê? Olha, se isso está acontecendo com você, tem outra forma de fazer. Mas você está consciente de que isso está acontecendo? Então, o que acontece? A gente precisa questionar mais de perto aquilo que é familiar para a gente. A gente começa a olhar para dentro e começa a perceber certas ideias e certas atitudes que a gente tem sobre nós mesmos e os outros. E a gente começa a perceber que essas atitudes e essas ideias, elas estão defasadas. Nós começamos a contemplar isso que é chamado vida contemplativa, né? Nós começamos a contemplar, a olhar para dentro, começamos a olhar essa vida contemplativa. E aí a gente começa a perceber que certas ideias e atitudes que a gente tem sobre nós mesmos e os outros, elas estão defasadas. Enquanto isso não acontecer, não tem como transformar essa ideia de amor, né? Então a gente vai precisar parar e questionar de modo saudável aquilo que a gente considera ser possível ou não, além das discussões habituais a respeito desse tal amor, né? Caso contrário, o amor próprio, ele nada mais vai ser do que um novo narcisismo. Ou seja, baixa estima, né? A pessoa está com baixa estima e ela quer nutrir aquela baixa estima dela. Ela quer reconhecimento, ou então ela simplesmente quer poder e controle a partir da dominação dos outros. Então, o que acontece? O amor próprio que a gente quer se referir aqui não vai ser um amor próprio que diz respeito à manipulação dos outros, ao controle dos outros. Ele diz respeito a um processo de mergulho na nossa experiência pessoal. Ou seja, a partir daí vamos entender que os mestres da tradição, o que os mestres da tradição chamam de qualidades do coração, né? Ou seja, nada mais são do que qualidades que já fazem parte da nossa natureza e nos fazem viver uma experiência de abertura imparcial na relação com os seres, sem condicionamentos ou preconceitos. Essas três qualidades básicas que nutrem um amor essencial, né? Quais são? Clareza, abertura e compaixão. Para experimentarmos isso, vamos precisar meditar. Não tem como a pessoa descobrir esse amor essencial, esse amor interno, sem um processo de desprendimento dos padrões. Caso contrário, ela vai criar um novo padrão. Então, aqui temos a importância do papel da meditação. Ou seja, as práticas de meditação, em seu aspecto último, servem para nos reconectar com o amor essencial. Na medida em que vamos praticando, e isso não acontece, por exemplo, como fazer um Pix, né? Não é uma coisa que você faz aqui agora e aquilo vai sendo levado. A gente começa a reconhecer nos seres aquilo que também acontece conosco. Então a pessoa vai entender que não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa pessoal que acontece. A insatisfação, o amargor. Uma coisa que está acontecendo com as outras pessoas. E que todas as pessoas desejam viver de forma plena e feliz. A gente começa a recuar e entender de modo mais profundo a nossa raiva, a nossa aversão, o nosso orgulho, a nossa competição e assim por diante, tá? Então a gente também começa a ficar ciente de que as palavras e as ações dos outros, aquelas que a gente jamais faria, elas são motivadas por sentimentos que a gente também sente. Sentimentos de raiva, sentimentos de medo, sentimentos de aversão. Então a gente começa a despessoalizar a coisa e começa a entender que o ponto principal é a ignorância. Então, esse tipo de amor que a gente está falando aqui, ele não tem um contrato dentro dele. Ele não depende do movimento do outro para ele funcionar. Isso precisa ficar claro, tá? É uma sensação que vem de dentro. Não tem um conjunto de metas dentro, tá? Então, para isso poder acontecer, a gente, em primeiro lugar, precisa relaxar. A partir desse relaxamento do movimento caótico da mente, que a gente diz, eu sou isso, a partir desse movimento caótico, a gente começa a relaxar, e esse relaxar tem uma quietude, uma estabilidade e uma clareza sobre o que acontece dentro de nós. Ao fazer isso, a gente pode experimentar isso exatamente agora. A gente pode parar e respirar fundo. E ao fazer isso, a gente começa a perceber o que acontece dentro de nós. Em seguida, a gente pode entender
Esse olhar que a gente vai chamar de olhar contemplativo. Ou seja, é um olhar que surge a partir de uma orientação prática e de uma rotina, de um hábito que vem com a meditação. Então é muito importante que a gente comece a pegar isso que foi falado aqui e a gente comece a, pelo menos, tentar olhar de um olhar curioso, onde a gente diz assim, olha, é possível desenvolver um hábito que nos ajude a ter um aspecto mais vívido de relaxamento, vivacidade e estabilidade, sem precisar que o outro faça algo para a gente poder fazer isso, porque em geral é isso, pessoal. O que a gente chama de amor, na verdade, é uma barganha, ou então uma espécie de posse, uma espécie de controle e poder sobre o outro. Isso não é amor. Porque o amor não aprisiona, entende? Então, para a gente poder entender isso, a gente vai sair de amor próprio para o que a gente vai chamar de amor genuíno. O amor genuíno nada mais é do que, em primeiro lugar, o que a gente vai chamar de desenvolver o amor essencial, que é relaxar do hábito de se fixar a esses padrões. Em segundo lugar, o que é chamado amor ilimitado, que vem por Metabhavana ou Tolling. Em terceiro lugar, vem por Bodhicitta. Bodhicitta nada mais é do que as 5 sabedorias, as 4 qualidades incomensuráveis e as 6 perfeições. Então a gente precisa tentar estar curioso para ver o que seria esse amor novo que a gente está propondo. Na verdade, não é amor novo, mas é uma experiência que a gente já tem, mas a gente está desconectado. Tá? O amor essencial, o amor ilimitado e a Bodhicitta. Tá? Então, Miguel Rinpoche vai nos provocar. Né? Ele diz, abre aspas, quando a gente se sente dividido entre nós mesmos e o mundo, ao nosso redor, essa é a narrativa enganosa da mente gananciosa. Né? Mas podemos aprender a deixar de lado as falsas esperanças, que nos deixam ansiando por conforto em nossos corpos e nesse mundo. Podemos ir além do nosso descontentamento. Podemos substituir a saudade pelo amor. E como eu estava começando a descobrir, diz o autor, quando você ama o mundo, o mundo também te ama. Isso aqui foi tirado de Apaixonado pelo Mundo, tá? É uma experiência do Mingyur Rinpoche, é um grande mestre de meditação, um grande mestre budista, onde ele fala a descoberta dele sobre isso que a gente tanto chama de amor, tá? Então é isso que eu gostaria de ter começado aqui com vocês. Fico por aqui e até a próxima.